Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. Aula de número 154, Palavra Poderosa. Louvado para todo sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Tomamos uma passagem que está na carta de Judas, no versículo 23, que diz: Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aqui o apóstolo evidentemente está falando sobre falsos, Falsos profetas, falsos mestres, irmãos falsos, pessoas que entram no reino de Deus, mas com motivações outras, Que não seja evidentemente o fruto para Jesus Cristo. Então são pessoas interesseiras, pessoas que estão preocupadas na sua própria condição pessoal, Então essas pessoas que manipulam a palavra de Deus, essas pessoas que molestam as vidas, essas pessoas que usam de dolo para conseguir facilidades, dentro do reino de Deus. Então, a Bíblia diz que devemos detestar até as roupas que eles vestem. Então, quanto mais andar com eles, Nem pensar. Estamos falando nesses estudos sobre bênçãos e maldições 1. E já estamos na parte conclusiva, porque nós falamos já sobre o vale da bênçãos e maldições, falamos sobre poder da palavra, já falamos sobre maldições diárias, Então nós já fizemos aí um estudo panorâmico sobre as diversas modalidades de maldições que podem acarretar ou que podemos estar sujeitos, Em relação aos nossos atos, às nossas atitudes, ou até mesmo herdade dos nossos antepassados. E nesse ponto nós queremos dar continuidade dizendo que o comportamento social dos últimos dias estão se tornando cada vez mais difíceis, Ou mais difícil. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 1 até o versículo 5, o apóstolo Paulo nos dá uma visão escatológica, ou seja, sobre o comportamento social dos últimos dias, porque diz o apóstolo nesse texto: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também deste. O que nós percebemos aqui é uma sociedade do 666. Encontramos nesse texto, até o versículo 4, 18 adjetivos de comportamento social dos homens que estão expressando nos últimos dias. Então o apóstolo começa dizendo que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por que esses tempos seriam difíceis? Porque os homens dos últimos dias, a sociedade dos últimos dias, a sociedade contemporânea, o comportamento social dos últimos dias tornaria os dias difíceis,
Eu creio que você que está nos ouvindo deve conhecer alguém que é egoísta, ou avarento, ou jactancioso, ou quer dizer, vaidoso, né? Você deve conhecer alguém que é arrogante, blasfemador, algum filho que é desobediente ao pai, aos pais, né? Você deve conhecer alguém que é ingrato, que é irreverente, que é implacável, que não tem domínio, que é cruel, que é inimigo do bem. Então veja que o comportamento dessas pessoas tornam realmente os dias difíceis, tornando quase que insuportável viver no tempo em que nós estamos vivendo. E no versículo 5 diz que tomando forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Ou seja, eles agem dessa maneira, ainda diz que esta é a religião, esta é a crença, esta é a fé que deve ser estabelecida. Não há arrependimento e eles dizem que é assim mesmo e que se alguém não gostar, então que o problema é de quem não está gostando, né? Então, na verdade, são homens que firmaram no seu pecado, na sua iniquidade e acham que por essa tomada de decisão e posicionamento eles podem incomodar todos aqueles que estão ao redor deles, né? Aí eles passam a ser, esse tipo de pessoas passam a ser insuportáveis a partir do seio familiar, né? Então, motivo de desgosto para pai, para mãe, para avós, para irmãos, né? Quantas vezes dentro do seio familiar nós temos ali pessoas que são motivo de lágrimas, de tristeza, né? De desgosto, de sofrimento. E se é assim na família, imagine na sociedade, né? Imagine um aluno na escola que ameaça o professor, que risca a parede, que quebra o patrimônio público, né? Os pichadores que saem por aí pichando tudo, pessoas que saem fazendo a malignidade das mais diversas, né? Possíveis. Então, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Motivo pelo qual Deus os entregou à imundícia, a paixões infames e a uma disposição mental reprovável. Precisamos entender que há pessoas que realmente Deus entregou, porque são pessoas que, por mais que você fale, por mais que você apresente um bom conselho, as pessoas elas fizeram um pacto para a malignidade, né? Então, em Romanos, no capítulo 1, versículos 18 até o 32, nós temos um panorama divino como Deus trata essas pessoas em função do seu comportamento, das suas atitudes. E começa dizendo no versículo 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram glórias ou graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio corpo ou do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disto, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro,
contrário à natureza. Semelhantemente, o homem também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem